Boa tarde a todos, a todas. Eu estou aqui para fazer o último módulo desse primeiro grupo de aulas, né, da disciplina de seminário de tese 1. E eu então quero fazer as primeiras, ou se vocês quiserem, as últimas recomendações antes das aulas de leitura dos textos do Leibniz e do Locke, e depois dos textos do Derrida e do Deleuze, tá bom? Eu vou repetir algumas coisas que eu disse na última aula, e espero que assim fique mais claro o que vocês devem entender como aquilo que eu chamei de fichamento comentário, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de começar retomando, né, aquelas perguntas, né, de 6 perguntas que eu fiz, as últimas 3, né, que eram a quarta, a quinta e a sexta perguntas, né. Naquele momento, o tópico que nós estávamos era a formulação de um suposto problema, que é isso que eu vou tentar fazer com vocês, a ser pensado a partir de um texto, né. Nesse caso, a gente vai ter sempre pares de textos, né. A gente vai pensar um problema a partir dos textos do Derrida e do Deleuze, ou então pensar um problema a partir dos textos do Leibniz e do Locke, tá bom? Olha, então no final daquele tópico eu havia feito a quarta pergunta, que era a seguinte: você é capaz de fornecer de modo mais técnico, né, do modo mais técnico possível, todos os dados bibliográficos do texto a partir do qual você fará aquelas leituras, incluindo alguns dados quanto à história das edições e traduções do texto e como se encaixam na vida do autor? Você é capaz de fazer essas indicações? Vocês vão ver que isso vai ser fundamental já no começo, quando vocês forem ler o texto do Locke, tá bom? A quinta pergunta era a seguinte: como você formularia o problema a ser resolvido pelo texto que deve ler analítica e interpretativamente, né? A gente já tinha fornecido algumas dicas, né, de como fazer a leitura analítica e a leitura interpretativa, então era bom que vocês pensassem isso, né? Como é que você formularia o problema, né? E é assim que eu vou começar então a aula do Leibniz e do Locke, né, tentando apresentar um problema. Isso nem sempre é explícito, né? Qual é o problema que aquele filósofo naquele texto está tentando resolver, tá bom? E a sexta, que era a última daquele bloco, né? Quais materiais especializados você elencaria para a leitura de um texto clássico em filosofia, né? Eu também vou começar a aula sobre o Leibniz e o Locke apresentando algum material técnico bastante especializado, né, que trata exatamente do problema que vai interessar a gente ali. Ora, a essas 3 perguntas, a 4, a 5 e 6, eu acrescentaria as seguintes. Primeira, pergunta A: desde esse início, você foi capaz de detectar problemas de edição e mesmo das traduções disponíveis do texto a ser lido? Por exemplo, qual tradução e edição você está utilizando e em que medida ela é a mais adequada, né? Então vocês vão enfrentar de cara esse problema quando forem ler o texto do Locke, tá bom? B: como você formularia, quanto à materialidade da obra a ser analisada e interpretada, os problemas a serem resolvidos já nesse início? Por exemplo, né, se existem traduções, né, quantas traduções poderiam ser utilizadas e que você foi capaz de encontrar, né? E se não existem, né, o que fazer, né? Se você tem que trabalhar um texto e não existem opções de tradução, o que fazer, né? A C: quais materiais especializados você elencaria para a leitura desse texto em específico, né? Às vezes existe um material bastante especializado com respeito a um texto determinado, né? E você deve conhecer, né? Claro que isso vai impactar na formulação da sua bibliografia, né? Esses textos devem integrar a sua bibliografia, tá bom? Assim, a partir do texto do Antônio Carlos Gil, do que dissemos até aqui, né, e daquele programa, que é o programa emergencial que eu enviei para vocês, com o qual nos comprometemos, especialmente mantendo as perguntas que fizemos até o momento, comecemos, né? E a gente vai começar então um trabalho que vai culminar na entrega do fichamento, que vai ser para o dia 25/6, né, de 2020. A leitura aos pares dos seguintes textos, né? Eu quero que vocês leiam Força e Significação, do Derrida, e o que é um conceito, do Deleuze e Guattari. Além desses 2, né, que vão resultar então em fichamento, os outros 2, né, que são os 2 capítulos, né, dos livros do Leibniz e do Locke, cujo título é Da Identidade e da Diversidade. É o capítulo 27 do livro 2 de cada um deles, tá bom? Então, a partir desses textos, então, que vocês farão os fichamentos que eu pedi
e que devem ser entregues até o dia 25/6/2020, né? E essa entrega então é que vai me permitir resolver o problema da chamada de vocês, tá bom? Ora, as perguntas, eu queria manter algumas perguntas interessantes para vocês. Queria que vocês pensassem nessas perguntas, que são as seguintes, né? Quais elementos, né? Então, se dirigir um pouco para aqueles elementos que eu também tinha falado no tópico anterior, né? Quais elementos de leitura exploratória, incluindo problemas com relação à edição e tradução da obra do texto a ser lido, você seria capaz de elencar? Quais leituras exploratórias são necessárias ou o foram para você, né? Quantas leituras você precisou fazer, né? Para passar as etapas seguintes de leitura. Quais ferramentas você pode, ou deve utilizar nessa primeira etapa de leitura? E por último, você entendeu por que descartamos a leitura seletiva, né? Por que a gente não se concentrou na leitura seletiva, ficamos só com a exploratória, a analítica e a interpretativa, né? Tem um motivo muito simples, né? Tá bom? Ora, assim, tendo em vista que aquelas duas etapas iniciais de leitura, a leitura exploratória e seletiva, foram já resolvidas, né? Não sei, eu espero que tenham sido resolvidas já para vocês. Passemos a explicitar os elementos de nossa leitura interpretativa, né? Analítica e interpretativa. Mas devemos começar explicitando, formulando ao menos a parte mais importante dos elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto. Então veja que eu estou me fixando muito nessa ideia, né? Que a gente precisa formular um problema primeiro, né? Não há fichamento de texto sem que você que você se preocupe com algum problema, algum objetivo, alguma questão, né? O que você quer resolver quando você lê aquele texto. Senão você vai passar a anotar tudo e certamente isso vai atrapalhar o seu fichamento, né? Porque vai sair um fichamento confuso que está apontando para todo lado, tá bom? Então vamos lá, que elementos são esses, né? Então, elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto, tá bom? Eu diria que são observações iniciais sobre como fazer um fichamento comentário, que é isso que eu quero que vocês façam para mim, um fichamento que se pareça com um comentário, tá bom? Assim, em termos de observações iniciais, a estrutura do que gostaríamos de explicitar a seguir pode ser dividida do seguinte modo, né? Primeiro, né? Quais elementos para a composição do problema, então veja, eu estou interessado nessa composição do problema, a ser pensado a partir do texto sugerido, você seria capaz de elencar, né? Então, diante dos textos do Derrida e do Deleuze, qual é o problema que você está enxergando, que te interessa equacionar, que te interessa resolver, talvez? Diante dos textos do Leibniz e do Locke, qual é o problema, né, que te interessa equacionar, interessa resolver, né? Tá bom? Quais os tipos de problema você escolheu, né? Quais tipos de problema a gente escolhe, né? Quais elementos de uma leitura analítica que depreendemos do texto lido você seria capaz de elencar, né? Então, se você estiver fazendo uma leitura analítica, quais são os elementos que você foi capaz de elencar, de fixar, né? Quais as estruturas explícita e não explícita do texto lido você identificou? Então veja, todo texto, quer dizer, grande parte dos textos que a gente lê tem uma estrutura explícita, né? Então, divisão em capítulos, divisão em parágrafos, numeração, né, de qualquer tipo. Mas existem também estruturas implícitas, né? Por exemplo, a estrutura argumentativa, né? Como é que ele encaminha os argumentos? Ela não está numerada, geralmente não está, mas você é capaz de perceber que tem uma certa cadência a argumentação, né? Então essa seria a estrutura implícita, tá bom? Então quais elementos de uma leitura interpretativa, né, que é essa última que a gente vai fazer, que depreendemos do texto lido, você seria capaz de elencar? Então veja que isso tudo é para você tomar consciência do tipo de trabalho que você faz quando você lê um texto, tá bom? Ora, que enquadramento de possíveis respostas, ou talvez de possíveis conceitos, do texto analisado e interpretado para o problema que foi pensado por nós, a partir do texto você seria capaz de estruturar, né? Então quais são as respostas, né? Que malha conceitual o autor movimentou para resolver aquele problema, né? Que nos interessou equacionar, tá bom? Acho que isso é fundamental, né? Constituir aquele campo de consistência ali do Deleuze e Guattari, tá bom? Ora, então eu vou terminar essa aula já mencionando, né, o tema da próxima aula e tecendo algumas considerações que eu consideraria considerações intermediárias para a leitura do texto do Locke e do Leibniz, que são
que essas leituras serão o exemplo que vocês devem tomar para fazer a leitura dos textos, tanto do Derrida quanto do Deleuze, tá bom? Então, o tema da próxima aula, né, que é a aula 2.1, vai ser o seguinte, né, que é essa leitura a ser utilizada para a explicitação daqueles elementos. Então eu vou explicitar esses elementos fazendo essas leituras, né? Ora, o que a gente vai tematizar ali? O tema dessa aula vai ser a controvérsia Leibniz versus Locke em torno do conceito de identidade pessoal ou de sujeito. Notas iniciais. Esse é o título, então. Tá? Ora, o problema geral que nós vamos enfrentar já nesse começo é compreendendo como se dá o conceito de identidade pessoal e de sujeito nos novos ensaios de Leibniz, a partir dos textos do próprio, né, Leibniz, e do texto do Locke, né, que está lá no ensaio sobre o entendimento humano. Né? Então, a partir desses dois textos, como é que se dá o conceito de identidade pessoal, ou de sujeito, ou de consciência, se vocês quiserem também. Então, essa seria a leitura, né, esse seria o problema que nós vamos tentar dar conta fazendo a leitura desses textos, tá bom? Então, eu vou tecer várias considerações prévias com relação a essa leitura, tá bom? Então, antes de lermos esses textos, eu vou tentar mostrar para vocês o que pode suscitar, né, o interesse por esse problema, por essa leitura, tá certo? A gente também não se interessa por qualquer texto, por qualquer problema, né? Certamente a gente está olhando para algum lugar quando se interessa por um determinado problema, por um determinado número de texto, tá bom? E eu vou indicar para vocês explicitamente para onde eu estou olhando quando eu me interessei por esses problemas, tá bom? Então eu vou tentar responder uma pergunta que sempre fica implícita, né, no trabalho que a gente faz, que é: trata-se, será, de um problema interessante para compreender a filosofia contemporânea continental? Né? Será que vale a pena, então, eu ler o texto do Locke, do Leibniz, quando o que eu estou querendo entender é a filosofia contemporânea continental? Então vamos lá. Na obra Lógica do Sentido, né, de 1968, a partir das filosofias de, dentre muitos outros, Husserl, né, das meditações cartesianas, e a de Sartre, de transcendência do ego, mais a literatura produzida pelo Lewis Carroll, né, especialmente referente às aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho e o que Alice viu lá, e as aventuras de Silvio e Bruno, e mais alguns dos elementos da filosofia estoica, né, que são explicitados lá pelo Émile Breillet no seu livro A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo. O francês Gilles Deleuze, né, trata daquele que se tornou um dos problemas mais importantes da filosofia contemporânea, a saber, a contestação da identidade pessoal. É assim que ele se refere lá no livro A Lógica do Sentido. Na minha edição isso está na página 3. Né? Se vocês quiserem uma outra maneira de falar isso, é o próprio Deleuze que vai usar essa expressão, né? O esmigalhamento e a distribuição, né? Ou um outro autor vai chamar de descentramento do sujeito. Né? Ora, o que logo depois levará Deleuze a caracterizar o estruturalismo como um pensamento que esmigalha e distribui sistematicamente o sujeito. Né? Vocês podem acompanhar essa discussão no texto do Deleuze, em que se pode reconhecer o estruturalismo que está lá no Ilha Deserta, tá bom? Ora, esse pressuposto que, de volta à lógica do sentido, se associava ao que ele chamou de a circulação da casa vazia e as singularidades pré-individuais e não pessoais, que não são nem da ordem do geral, nem da ordem do individual, nem pessoais nem universais, em suma, o que possibilitaria a produção ou criação real do sentido, né? Ora, como já mostramos no artigo que eu indiquei, inclusive na bibliografia para vocês lerem, né? O artigo Lógica do Sentido, uma introdução ao Leibniz de Deleuze, e ainda mais detalhadamente no capítulo de livro que eu também indiquei na bibliografia, né? O Leibniz de Deleuze, uma introdução à Lógica do Sentido. Lá, né, fica claro que esse pressuposto, mais a consideração daquelas obras de Carroll e as críticas às filosofias de Russell, Sartre e, claro, a reconsideração da filosofia dos estoicos, acabaram por levar Deleuze ao conceito de mônada e à noção de expressão de Leibniz. E foram justamente esses os temas daqueles nossos textos. Então, se vocês derem uma lida nesse capítulo de livro que eu acabei de indicar ou no artigo, né, vocês vão ver que são esses temas que me interessam ali.
que vocês vão poder entender muito bem quando a gente fizer a aula de leitura do texto do Locke e do Leibniz, tá bom? Ora, o que pretendemos nas próximas aulas, então, né, nessas aulas de leitura, gira em torno dos mesmos problemas, filosofias, conceitos e noções associados à leitura que Deleuze faz da filosofia de Leibniz, seja em A Lógica do Sentido, seja em A Dobra, Leibniz e o Barroco. Dito de outro modo, pretendemos avaliar mais de perto a controvérsia Leibniz-Locke em torno do conceito de identidade pessoal, controvérsia que também faz a base do significado da reforma do conceito de substância ou de forma substancial, ou, o que é praticamente o mesmo, do conceito de mônada, tá bom? E, claro, da noção de expressão. Isso vai aparecer lá no capítulo 27 dos Novos Ensaios e do Leibniz, né? Tá bom? Isso é apresentado, então, nos novos ensaios, né? E é a partir disso, então, que nós vamos começar a pensar alguns dos motivos que fazem com que tal problema seja interessante para compreender a filosofia contemporânea. Então, eu elenquei várias citações, né, de textos contemporâneos em que o problema do sujeito aparece, e eu gostaria que vocês, então, prestassem atenção nessas várias citações, que elas é que mostram que o tema do sujeito, né, o tema da dissolução, do desmembramento, do descentramento, né, do sujeito é um tema fundamental para a filosofia continental, tá bom? Então eu chamei essa parte, né, da aula de notas, né, quanto a essa questão do interesse pelo problema, né? Então é a nota 1, que foi escrita para fortalecer a perspectiva adequada do interesse de tal problemática para a filosofia contemporânea. Ora, trata-se de problema que gira em torno daquilo que permitiu a Biermann, Deleuze e Derrida afirmarem o seguinte. Então, vou fazer algumas citações, né, a partir dos textos do Deleuze, do Biermann e do Derrida, que vão mencionar o problema do sujeito, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar com Biermann, né? Cito Biermann, isso tudo está na bibliografia que está indicada aí no final da aula, tá bom? Ora, a incidência da psicanálise no discurso filosófico interpelou esse discurso numa tradição teórica muito especial, a qual se centrava fundamentalmente na concepção de sujeito. Com efeito, a filosofia do sujeito foi questionada pela psicanálise de maneira precisa, na medida em que para ela o sujeito estaria sempre inscrito no campo da consciência e se anunciava no registro do eu, enquanto a psicanálise formulou o descentramento do sujeito em ambos os registros citados. Foi tal problemática que delineou a interlocução entre psicanálise e filosofia, e de onde se derivaram em cascata todas as demais problemáticas teóricas que formalizaram essa interlocução. Fim de citação. A outra citação enuncia-se assim que o discurso freudiano colocou para a filosofia um problema fundamental na virada do século XIX para o XX, o descentramento do sujeito. Formular com efeito que a interpretação como deciframento se refere a uma leitura fragmentária do psíquico, implica enunciar o descentramento do sujeito promovido pela psicanálise. A concepção psicanalítica de que existiria um psiquismo inconsciente e que a subjetividade transcenderia em muito os registros do eu e da consciência, implicou efetivamente no descentramento do sujeito. Essa tese colocou em questão uma longa tradição que se constitui com Descartes e que foi denominada de filosofia do sujeito. Era sempre isso que estava em pauta na crítica empreendida por Freud da psicologia clássica. Nesse contexto, uma referência que o Biermann faz ao Copérnico e ao Darwin, a psicanálise teria retirado a última ancoragem da pretensão humana, o último reduto da sua suposta superioridade e arrogância, ao enunciar que a consciência não é soberana no psiquismo e que o eu não é autônomo neste. Vale dizer, a realidade psíquica se deslocou decididamente da consciência e do eu para os registros do inconsciente e da pulsão, que passaram agora a regulá-la. Então, uma outra citação do Biermann, eu recomendaria, né, a leitura do capítulo, todo o capítulo Desconstrução do Sujeito, então, do livro do Biermann, que está aí na bibliografia, tá bom? Ora, com isso, continuo citando o Biermann, a desconstrução do cogito cartesiano se realizou em 3 direções diferentes: da consciência ao inconsciente, do eu para o outro e da representação à pulsão, solapando os pressupostos da filosofia do sujeito. Com isso, o discurso freudiano passou a se inserir no campo da filosofia da diferença, incluindo-se também como instrumento teórico
nos campos da arqueologia, da genealogia e da estética da existência formulados por Foucault. Fim de citação. E com isso então eu termino as citações do texto do Birman, tá bom? Agora eu vou fazer algumas do texto do Deleuze e vou terminar com a citação do texto do Derrida. Então diz o Deleuze, né? O estruturalismo não é absolutamente um pensamento que suprime o sujeito, mas um pensamento que esmigalha o sujeito, né? E distribui o sujeito sistematicamente, que contesta a identidade do sujeito, que o dissipa e o faz passar de um lugar ao outro. Sujeito sempre nômade, feito de individuações, mas impessoais, ou de singularidades, mas pré-individuais. Isso é fundamental para a leitura que a gente vai fazer da lógica do sentido, né, das sessões 14, 15 e 16, tá bom? Continua o Deleuze agora no Antiédipo, né? É nesse sentido que Leclerc denominava corpo erógeno não um organismo despedaçado, mas uma emissão de singularidades pré-individuais e pré-pessoais, uma pura multiplicidade dispersa e anárquica, sem unidade, sem totalidade, cujos elementos são soldados, colocados pela distinção real ou pela própria ausência de liame. Fim de citação. Agora uma outra, né, do Mil Platôs. Escrever é talvez trazer à luz esse agenciamento do inconsciente, selecionar as vozes sussurrantes, convocar as tribos e os idiomas secretos, de onde extraio algo que denomino eu, moá, né? E eu, G, né, é uma palavra de ordem. Fim de citação. E aí o Derrida, né? Uma axiomática subjetal da responsabilidade, da consciência, da intencionalidade, comanda o discurso judicial, atual e dominante. Ela comanda também a categoria da decisão, até mesmo em seus recursos às peripécias médicas. Ora, essa axiomática, né, então essa axiomática da consciência e da intencionalidade, que vão levar em conta, claro, né, vão depender de uma filosofia do sujeito, né? Essa axiomática toda é de uma fragilidade, de uma grosseria teórica que não preciso sublinhar aqui. O dogmatismo obscuro que marca o discurso sobre a responsabilidade de um réu, seu estado mental, o caráter passional, premeditado ou não de um crime, os incríveis depoimentos de testemunhas e experts acerca desses itens bastariam para atestar, na verdade para provar, que nenhum rigor crítico ou criteriológico, nenhum saber são acessíveis a esse respeito, né? Então, estão aí, né, as citações para vocês então entenderem, né, o que vai fazer o entorno dos motivos por que escolhemos os textos do Locke e do Leibniz e essa problemática, tá bom? Então, o título da próxima aula, que a gente vai ver, vai ser a primeira leitura a ser utilizada para a explicitação daqueles elementos, né? Então, um primeiro exemplo de leitura, que está baseado na ideia de fichamento comentário, uma leitura analítica e em grande medida interpretativa também. E nós vamos começar, pois, então, ensaiando, né, a partir de fichamento das obras, uma leitura analítica com o objetivo de compreender o que Locke e Leibniz parecem pretender com a discussão que faz do conteúdo do capítulo 27 do livro 2 de seus Ensaios sobre o Entendimento Humano, que é de 1695-94, e Novos Ensaios de Leibniz, que está pronto ali mais ou menos 1704-1705, né? O Leibniz deixa de publicar esse livro por conta da morte do Locke, tá bom? Que tratam da identidade e da diversidade. Dito de outro modo, vamos tratar então desse capítulo importante da filosofia moderna, que serve de base para essas filosofias contemporâneas, que é o sujeito centrado, né? O sujeito moderno, ou se vocês quiserem, o conceito de sujeito anterior a Freud e Nietzsche, tá bom? Então é isso. Boas leituras e a gente vai se encontrar na semana que vem fazendo já a leitura do texto do Leibniz e do Locke. Eu vou tentar começar formulando o problema, né? Que problema, pelo menos o Leibniz, que eu acho que eu tenho mais claro, né, tenta resolver com aquele texto, então, dos Novos Ensaios, do capítulo 27 do livro 2. É isso aí. Até mais para vocês e boa sorte. Lembre-se que todo esse material está disponível para leitura, tá bom? Um abraço.